Eu queria dizer o seguinte, eu acho que foi muito importante o que o vereador Gilberto Natalini acabou de fazer. Nós, muitas vezes, nos aprofundamos nos temas da cidade, para isso que fomos eleitos, mas nós não podemos esquecer que estamos operando politicamente num cenário terrível. Eu acho que o Gilberto Natalini trouxe essa questão para essa casa e nós não podemos ficar omissos em relação a isso. Eu ouvi atentamente o vereador Gilberto Natalini, como ouvi agora atentamente a vereadora Juliana Cardoso, que eu admiro profundamente. E ela, infelizmente, é uma das poucas petistas que eu conheço. Eu nunca pautei o meu mandato e a minha atuação política pelo antipetismo, como todo mundo aqui sabe, mas a Juliana Cardoso é uma das poucas petistas que tem absoluta integridade e mais, não mente. Porque o problema hoje do PT é a mentira generalizada. A presidente Dilma chantageou o povo brasileiro quando da sua eleição. Amedrontou todo mundo, dizendo que todos os seus adversários iriam assaltar a casa das pessoas, iriam retirar os seus recursos, iam retirar todos os ganhos dos anos recentes, que entregar o país para banqueiros, assim e assim por diante. Chantageou, instaurou um medo, amedrontou o eleitor foi praticamente chantageado a votar numa presidente que mostrou rapidamente não ter legitimidade para governar. O grande problema que nós temos hoje é que a pessoa que foi eleita e o seu grupo não tem legitimidade para liderar um país em crise. E essa legitimidade se agrava não pela imprensa, nobre vereadora Juliana, não pela imprensa, se agrava pela incapacidade que o PT tem de assumir os seus erros, vir ao país, reconhecer que nos levou a essa situação e convocar o país a ajudá-lo. Nós não queremos o impeachment da presidente Dilma, nós não queremos golpe nesse país, nós queremos uma democracia ativa. E democracia ativa representa, inclusive, convocar o povo e a participação popular para fazer uma transição numa situação gravíssima política e econômica. Mas o PT não faz isso. O PT tem sempre a razão. O PT vai à televisão através da sua presidenta e diz para o povo que não há crise, que tudo é passageiro, que tudo passará, quando nós sabemos que nós estamos em pleno desmonte da economia e uma crise política sem precedentes, onde nem com o Congresso o Executivo consegue dialogar. Então, vereadora Juliana Cardoso, com todo o respeito que eu tenho pela senhora, eu peço que a senhora faça o que os seus colegas no governo federal não estão fazendo. Faça autocrítica com os seus colegas aqui do PT e admitam a culpa que vocês tiveram desse processo. É muito fácil olhar para a imprensa e dizer que a imprensa é golpista. E o ministro Trautmann, que acabou de cair, não é golpista ao querer que a Empresa Nacional de Comunicação e toda a verba do governo e todos os meios de comunicação à disposição do governo trabalhem para salvar o governo Dilma? Isso não é golpista? Confundir governo com Estado? Confundir órgãos do Estado como se de governo fosse e usar esses instrumentos para defender um governo que está em pleno desmanche? Gente, nós precisamos, e a senhora é uma das políticas que eu acho que fazem parte desse rol, e eu a respeito, e a senhora é jovem o suficiente para galvanizar e liderar os jovens, nós precisamos de seriedade, nós precisamos lidar com a realidade, nós temos que lidar com a transparência, nós não podemos nos apegar ao poder que nem desesperados e sermos como o comandante do Titanic que mandou a orquestra tocar enquanto o navio afundava. Essa postura que o PT tem hoje no país, e isso é que é um absurdo, e esse discurso não vem de um antipetismo. Esse discurso vem, inclusive, de alguém que admirou muito o PT e votou no PT várias vezes. Mas eu não posso admitir, como brasileiro, que essa farsa continua. Eu não posso admitir, como brasileiro, que essa farsa continue e o PT ainda procure usar os meios que tem à disposição para ficar
fazendo acusações maniqueístas de que os outros são golpistas, como se o PT não tivesse sido golpista ao criar a sua própria condição de destruição e de perda de credibilidade para estar onde está hoje. Então, essas são as questões que nós precisamos discutir aqui. E não podemos discutir sob o ponto de vista partidário. Precisamos discutir, como disse o vereador Gilberto Natalini, de uma perspectiva republicana. Aí sim, as pessoas e os políticos sérios podem construir pontes para podermos ultrapassar essa grande crise que estamos vivendo. Muito obrigado, senhor presidente.